Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de testes de software. Hoje a gente está numa aula do projeto Dicas de QA. E a gente vai falar sobre um tema hoje que é super importante, principalmente para você que está pensando em entrar para a área de testes e para você que já está meio cansado do seu dia a dia dentro da empresa atual e quer mudar, quer migrar para uma outra empresa e precisa passar por um processo de entrevista. Estou falando de um processo formal de processo seletivo. Eu estou falando sobre 7 dicas sobre entrevistas de teste de software. A nossa aula de hoje vai trazer a você um contexto sobre como funcionam os processos de entrevista dentro da área de teste de software e também vou aproveitar e já trazer para você também essas 7 dicas que são dicas super valiosas para cada um de vocês que assistem hoje aqui essa nossa aula. Beleza? Vamos lá então, e eu quero aqui já dar as boas-vindas para cada um de vocês. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Lembrando também aqui de qual é o nosso objetivo aqui em cada aula, né? Aqui dentro dessas nossas aulas, a cada aula, a gente discute sobre algumas dicas e estratégias de como ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente consegue isso através de entender profundamente sobre o nosso papel, a ciência que existe por detrás dele, também entender mais profundamente sobre o que a gente desempenha no nosso dia a dia e, claro, pela mudança do seu posicionamento dentro do contexto onde você atua ou dentro das oportunidades que você tem de se demonstrar, de falar sobre aquilo que você sabe fazer ou daquilo que você aprendeu a fazer, ok? Então, essa mudança de posicionamento junto com essa absorção do conhecimento técnico é o que te leva para o seu alavanque. Bem, eu sou o Júlio de Lima, sou especialista na área de testes de software, já estou no mercado há mais de 13 anos, tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E só para dar um contexto para vocês, também para que você possa entender de onde que eu trago essas dicas que a gente vai ver aqui hoje, eu já tive muitas, mas muitas oportunidades de atuar como sendo alguém que está fazendo parte do processo de entrevistas como sendo um candidato, mas também como alguém que está atuando como alguém que entrevista um candidato para que ele possa entrar na empresa. Essa experiência conta de todos os anos que eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas no Brasil, mas também conta com a experiência que eu tenho aqui nos Estados Unidos, também entrevistando pessoas por aqui. E ainda uma terceira, que é aquela experiência onde eu tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, como um consultor, dando consultoria para empresas que queriam, então, estabelecer um processo de entrevistas ou melhorar o seu processo de entrevistas para profissionais de testes e qualidade de software. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas informações, só para deixar mais claro aqui, então. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de teste de software desde 2013, né? Desde 2009. E em 2013 eu comecei, então, a trabalhar como um consultor. E esse meu trabalho como consultor em teste de software, ele me trouxe uma série de grandes oportunidades. Uma delas foi de ajudar empresas a conseguirem estruturar melhor seus processos. Então, ali entre 2013 e 2015, mais ou menos, foi quando eu tive as minhas primeiras oportunidades de ajudar empresas a conseguirem, então, estabelecer os processos de estruturação de processo seletivo para profissionais de testes de qualidade de software. Já ali por volta de 2016 foi quando eu comecei então a ajudar empresas a conseguir como parte do processo seletivo, conseguir selecionar pessoas para atuarem dentro das empresas. E de lá para cá já foram mais de 80 entrevistas que eu fiz trabalhando para empresas no Brasil. Então eu ajudei no processo seletivo
julgando, selecionando se aqueles profissionais possuíam ou não os atributos técnicos e comportamentais que dessem fit, ou seja, que combinassem com o que era esperado pelaquela determinada empresa. E isso eu estou falando da experiência no Brasil. Mas desde 2021, quando eu me mudei aqui para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, eu comecei também a participar do processo seletivo de diversos candidatos aqui. E de lá para cá, já foram mais de 30 candidatos entrevistados. E nessas entrevistas eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como é o processo seletivo aqui fora e como é que a gente trabalha a questão de avaliação dos candidatos e de como esse processo funciona para as pessoas daqui também, o que tem sido muito interessante. Né? Só essa semana, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas. Então, esse número de candidatos aqui fora, ele continua crescendo e cresce mais do que o número no Brasil. Veja, né, esses mais de 80 candidatos aconteceram aqui num período de 2016 para cá. Né? Então, não faz muito tempo que eu entrevistei pessoas no Brasil, que eu comecei a entrevistar pessoas no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente tem um número de vagas muito maior. Se a gente for olhar para a América do Norte em si, são mais de 48 mil vagas abertas para a área de testes de qualidade de software, que é um número gigantesco. Então, para a gente aqui, a questão de entrevistar candidatos, ela acontece de uma maneira muito mais frenética do que acontecia no Brasil, por exemplo. Né? Então, aqui até agora foram mais de 30 candidatos que foram entrevistados aqui nos Estados Unidos. Como consultor, eu tive a oportunidade de ajudar algumas empresas. No trabalho que eu fiz junto com essas empresas, o que eu fazia basicamente era ajudar a empresa a estabelecer qual era a job description, que é a descrição da vaga, como que seria avaliado o candidato, quais seriam os testes técnicos que a gente poderia aplicar nesse candidato para entender as suas habilidades, ou se a gente não iria usar, quais seriam as perguntas comuns a serem feitas para os candidatos, quais seriam as formas de avaliação com base nas respostas que a gente teve, e a preparação também de profissionais que atuavam nessas empresas quanto a como entrevistar. Aqui eu estou falando sobre entrevistas na perspectiva técnica. Né? Tem uma série de empresas que fornecem consultoria quanto aos processos de RH no geral. O meu trabalho como consultor nessas empresas era de ajudá-las a conseguir estruturar a parte técnica da avaliação de profissionais de qualidade de testes de qualidade de software. Hoje em dia, eu ainda presto esse serviço. Então, às vezes, as empresas me ligam e falam, Júlio, eu quero que você nos ajude aqui a estruturar esse processo de busca de profissionais na área de testes de qualidade de software sob essa perspectiva técnica. E por que isso acontece? Acontece porque as pessoas que estão recrutando muitas vezes sabem muito sobre testes de qualidade de software, mas não sabem sobre como montar esse processo de avaliação dos profissionais ou mesmo de como entrevistar esses profissionais para extrair as informações de uma maneira que realmente consiga julgar se faz ou não sentido ir adiante com aquele determinado profissional. Então, eu já prestei esse serviço por diversas vezes e é algo aí que me ensinou bastante também sobre recrutamento. Ótimo. E, por fim, também tem aí essa questão, né, de eu ter também participado como sendo candidato. Então, sendo candidato a processos seletivos, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em pelo menos 18 processos seletivos. Essas aprovações não significa simplesmente que alguém falou que eu passei. Não, são realmente chegamos até o fim do processo, onde alguém me ofereceu uma proposta e disse, Júlio, essa daqui é a proposta que eu tenho para você. Algumas delas eu aceitei, outras delas eu rejeitei. Então, esse é o que eu quero dizer aqui como sendo aprovado em processos, ok? Mas também já fui reprovado em muitos outros. E eu diria para vocês que o aprendizado não está só no ser aprovado, mas também no não ser aprovado. Então, quando eu não sou aprovado em um processo seletivo, eu também aprendo muito com isso. E eu posso dizer para vocês que, para alguns dos meus alunos que entraram para o programa para reestabelecer a sua carreira ou para
começar a sua carreira, eles também já tiveram várias decepções antes de terem uma aprovação. Eu tenho uma aluna que ela é fantástica, inclusive tem uma entrevista com ela no canal no YouTube, numa playlist chamada Alunos que Alavancaram. Ela se chama Sandra. A Sandra, ela reprovou em diversos processos seletivos. Mas nessa busca por ser aprovada, e em cada processo que ela passava, ela ia aprendendo algo. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou quase que uma consultora para os outros alunos. Por quê? Porque ela entendeu muitos pontos onde ela errou e com isso ela criou meio que um método dela de como conseguir ser melhor nas entrevistas. Então, lembrem-se, uma reprovação num processo de teste de entrevistas para a área de teste de software também é algo positivo, porque você sempre vai aprender algo novo. Se você conseguir ter essa vibe positiva de essa rejeição também é um ensinamento, essa rejeição também é um conhecimento novo, você vai sempre adquirir mais conhecimento e esse maior conhecimento vai fazer com que você consiga ir melhor na próxima entrevista, ok? Show! Então aqui a gente tem um pouco sobre a minha experiência com processos seletivos. Agora que você já me conhece um pouco e conhece um pouco mais sobre a minha experiência, eu quero te levar aqui para você entender um pouco mais sobre como funciona esse processo, né, de entrevistas para profissionais de testes e qualidade de software. Esse daqui é um modelo muito comum, beleza? Tem algumas empresas que têm mais processos. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele fez um processo seletivo em uma empresa e que eu acompanhei ele para conseguir tirar suas dúvidas e ajudá-lo a conseguir entender melhor como melhorar cada vez, a cada etapa que ele ia seguindo. E foi muito interessante porque nesse processo seletivo foi o processo seletivo maior que eu já vi assim em toda a minha vida. O processo seletivo tinha 7 etapas. Ele foi passando por diversos profissionais conforme ele iria avançando no processo. No final, ele conseguiu a vaga. E era uma vaga na empresa dos sonhos dele. Eu me lembro que a gente vibrou muito quando ele me disse que conseguiu finalmente ter a resposta positiva, né? A sua aprovação. E foi maravilhoso, assim. Porque eu sei o quanto é doloroso, o quanto é difícil, o quanto a ansiedade fica aflorada, né? Enquanto você está participando de um processo seletivo. Eu estava meio que sentindo tudo isso junto com ele, né? Porque ele ia me mandando assim informações sobre como estava indo nas etapas. No final ele conseguiu, foi fantástico. Mas foram 7 etapas, cara, é muita coisa, entendeu? Entretanto, se a gente for olhar para a maioria, você vai ver que a maioria passa por 3 etapas. Eu vou explicar cada uma dessas 3 etapas para que você também entenda ou se lembre. Tem muita gente que está aí assistindo que já está trabalhando na mesma empresa faz anos e que quando entrou nem passou por um processo seletivo como esse. Então esse vídeo também é para você. Essa parte do vídeo também é para você entender como é que funciona o rolê, ok? E para você que nunca foi da área de tecnologia, para você entender como funciona aqui também o rolezinho, beleza? Já para você que está aqui, que já é master na magia de participar de entrevistas, fica aí só para você um reforço, beleza? Vamos nessa então. Primeira etapa, a RH. Segunda etapa, a entrevista técnica. Terceira etapa, a entrevista final. Tem muita gente que fala de entrevista gerencial, tem gente que chama de fit fit cultural, né? Tem algumas terminologias. Vamos falar de cada uma delas para ficar mais fácil aqui para você, tá bom? RH. Essa etapa de RH é o momento onde você, literalmente, vai conversar com uma pessoa que trabalha como em alguma parte de recursos humanos. Na maioria das vezes, gestão de talentos. É uma pessoa que que é o dia a dia dela, o dia a dia de trabalho dela é conseguir identificar pessoas que são pessoas que aparentam estar preparadas para a empresa onde ela atua hoje, conversar com essas pessoas, entender essas pessoas, ter uma primeira conversa com essas pessoas e encaminhá-las para a próxima etapa dentro do processo, ok? Essas são basicamente aí as atribuições dessa pessoa que está aqui na frente.
É essa pessoa que olha seu LinkedIn e te liga e fala: "Oh, e aí, tudo bem com você? Tudo bem? Você está feliz onde você está?" E você fala: depende, quem está falando?" "Ah, aqui eu estou falando da empresa dos seus sonhos." Você fala: "Oh, eu estava esperando essa ligação já há anos. Como você está?" "Ah, estou bem." "Então, vamos conversar sobre uma possibilidade de mudança na sua vida?" É meio que um marketing, sacou? Porque essa pessoa ela vai tentar realmente te mostrar o quão boa é a empresa onde ela atua e o quão maravilhoso seria se você trabalhasse lá. Eu me lembro até hoje, cara, tem uma recrutadora que ela se chama Valéria. E o que aconteceu? Um dia ela me ligou, não, desculpa, ela não me ligou primeiro. Um dia ela mandou uma mensagem para mim no LinkedIn, cara, que foi uma mensagem matadora, assim, entendeu? Ela estava nessa fase aqui do RH. Ela mandou uma mensagem para mim no LinkedIn dizendo assim: "Que tal você vir aqui na nossa empresa, falar um pouco sobre a sua carreira e tomar uma boa taça de vinho?" Caraca, maluco! Nessa hora eu falei assim, tipo, pensa, tava lá um monte de mensagens, né, de outros recrutadores, falando assim, vaga aberta, descrição da vaga. Oportunidade incrível, descrição da vaga. Sabe, tudo trivial. E ela chega com uma abordagem, que foi uma abordagem, tipo, sabe, diferente de tudo que eu estava vendo. Eu estava recebendo um monte, um monte de oportunidades. O texto estava todo igual. De repente eu vejo um texto com storytelling por detrás, entendeu? Então, tipo, caraca, foi fantástico, cara. Eu achei sensacional. O RH aqui vai tentar te convencer de todo jeito que talvez aquela vaga seja a vaga que é a vaga perfeita para você. Para algumas pessoas que estão ouvindo agora essa parte do vídeo, elas devem pensar assim: mas caraca, como assim, cara? Na área de testes, então, o RH entra em contato com vocês? Vou dizer para você que, hoje em dia, sim. Sabe por quê? Porque a área de testes é uma área que já é uma área consolidada hoje em dia. É uma área que precisa de profissionais técnicos, precisa de profissionais que são qualificados, e quando você é qualificado, quando você tem os atributos, quando você segue um método que te ajude a chegar no seu objetivo, e você realmente se prepara para isso, o recrutador é que vem te procurar. Não é você que vai procurar o recrutador. Entendeu? Então, isso é um ponto muito bacana assim da nossa área hoje. Por quê? Porque dada essa quantidade gigantesca de vagas, que a gente já vai falar sobre isso, há muitas oportunidades. E essas oportunidades não vêm só do Brasil. Elas vêm do Brasil e vêm de outros países também, para você trabalhar remoto ou para você realmente se mudar para outro país. Né? Eu me lembro que antes de vir para o Brasil, eu recebi diversas vagas de disponibilidade para Holanda, para Portugal, para Espanha, para Alemanha, para o Canadá e para Inglaterra. Desculpem. Essas são algumas que eu recebi. Mas eu tenho muitos amigos que já receberam vagas para outros lugares também. Por exemplo, tenho diversos amigos que moram em outros países, como Dinamarca, né? Amigos que moraram na Noruega. Então, são pessoas que migraram para outros países que também têm vagas disponíveis para a área de testes de software. Também. Já a gente fala sobre números em si. Entendeu a questão do RH? Eles vão entrar em contato contigo, vão tentar falar contigo para tentar entender qual é a necessidade que eles têm versus as habilidades que você tem. Dica que você nunca pode esquecer. Anota isso em algum lugar aí. A dica é a seguinte: essa pessoa de RH, ela ainda não é a pessoa técnica. Ela não entende ainda, sabe? Não entende ainda o que é que você faz na real. Ela tem um conhecimento superficial do que você faz. Não é essa pessoa que vai julgar se você sabe ou não automatizar um teste, se você sabe ou não criar uma estratégia de teste, se você sabe ou não aplicar na prática características de qualidade de software, se você sabe ou não aplicar na prática técnicas de teste. Não é essa pessoa que vai julgar. Mas essa pessoa, ela tem uma missão muito importante, que é filtrar as pessoas
que tem mais, que são mais aderentes à vaga. Como que ela faz isso? Funciona assim. Me lembro até hoje do processo de um dos processos que eu participei com uma consultoria de RH. Então eu era um QA lead do time e veio uma consultoria de RH para conseguir começar a determinar quais eram as características de cada profissional de área de tecnologia. Então se juntou eu, um líder de front-end e um líder de back-end. Estavam os três ali. A consultora de RH veio e falou assim: olha, gente, agora tá aqui para você, tem um monte de post-it aqui. Começa a colocar quais são as características que vocês esperam de um QA sob a perspectiva comportamental, soft skills. E a gente começou a escrever e começou a colocar lá na parede. Aí ela falou assim: agora é sobre a perspectiva técnica. Vamos quebrar em categorias. Quais são as categorias que vocês acham que deveria ter? A gente quebrou em categorias. Ela falou: agora começa a colocar os post-its de quais são as categorias, as características que vocês esperam desse profissional. Em cada uma dessas três categorias, a gente começou a colocar. Foi uma da hora, assim, a dinâmica, sabe? Aí tinha algumas coisas que, tipo, a gente não entrava em acordo, nem eu, nem os outros líderes, entendeu? E talvez agora você esteja se perguntando, mas, Júlio, você era o líder de QA. Por que os outros líderes estavam dando pitaco? Porque eles trabalham, a gente trabalhava dentro de um time ágil. Então, o QA tinha que interagir com todas essas áreas, entendeu? Então, era muito importante que tivesse, né, uma harmonia na necessidade que nós estávamos estabelecendo para o QA. Pessoal, estou falando aqui e talvez você esteja dizendo assim, nossa, mas que bacana esse processo, cara. Então é assim? Bom, são pouquíssimas as empresas que eu já vi fazendo desse jeito, tá bom? Mas saiba que existe. Certo é que no final a gente viu aquela lousa cheia de post-it e aí a gente começou a falar assim, isso daqui é muita coisa para pedir para o QA que a gente precisa para cá. Não precisa, todo mundo concorda em arrancar esse post-it? Sim, a gente tirava. Ó, essa daqui é muito legal. Todo mundo gostou? Gostou. Vamos priorizar? Vamos priorizar. Aí teve uma hora que ela falou assim: quais dessas características são as top 10? Tipo, não pode, tem que ter. Aí a gente colocou lá as top 10. O que ela fez? Com base em tudo isso, ela estruturou qual eram as características mais importantes nos profissionais de qualidade de software que a gente queria contratar. O RH, então, pega tudo isso e liga para você. E falou, fulano de tal, vi aqui seu perfil no LinkedIn, vamos conversar? Vamos. Você fala, você tem tempo? Tenho tempo, vamos conversar então. Pode ser por telefone, pode ser por vídeo, pode ser por presencial, dependendo de qual a empresa. Vamos dizer que você já topou de falar ali no telefone na hora. Ela te fala assim, olha, me conta um pouco mais sobre a sua trajetória. Se você já sabe sobre a empresa e sobre a vaga, você sabe quais são os requisitos que a vaga tem. Então você começa a falar sobre a sua experiência, já focado em demonstrar que as suas habilidades batem com as habilidades que a empresa procura, entendeu? Do lado de cá do telefone, a pessoa do RH tá lá assim, ele falou técnicas de teste. Opa, tem aqui, ó, um post-it técnica de teste dentre os top 10. Opa, ele falou partição de equivalência. Tá aqui dentro dos top 10. Boom. Ele falou WebDriver. Tá aqui dentro dos top 10. Entendeu? Esse é o filtro. Não é bacana? Então, qual que é o jogo aqui? O jogo é, se você sabe quais são as necessidades da empresa e você realmente tem as habilidades, você vai contando histórias para essa pessoa que envolve essas habilidades que você tem e que eles estão procurando. Entendeu? Então, basicamente é assim que funciona o rolê. Quanto mais habilidades você tiver, mais você entra dentro do funil. Quanto menos você tiver, mais você fica para cima do funil. Entendeu? Ali naquela hora, aquele profissional de RH não consegue julgar se, puxa, você falou partição de equivalência, eu vi aqui que precisava de partição de equivalência, agora vou te colocar no processo. Ela não vai julgar se você sabe ou não. Ela não consegue, entendeu? Porque a área dela é outra, é outro rolê, meu. Entendeu a ideia? É outro rolê. Quem vai julgar isso é depois. E agora que eu quero te mostrar isso. Depois do RH,
vem a nossa entrevista técnica. Como funciona essa entrevista técnica? Não vai mais ser o RH. Agora vai ser um QA de responsa, entendeu? Um QA que realmente saiba do que está falando. Esse QA vai sentar com você e vai falar assim: olha, o RH me disse que falou contigo, que você falou que conhecia sobre técnicas de teste, sobre partição de equivalência, etc. Bacana, hein, cara? Muito bom. Mas, ó, vamos começar aqui pelo seguinte. Me diz aí, por que quando que você usaria ou quando você não usaria a técnica de partição de equivalência? Posso falar uma coisa para vocês? Nessa hora, aquela pessoa que só fez a certificação fala assim: puxa, cara, não sei te dizer. Aquela pessoa que nunca estudou profundamente sobre teste de software fala assim: não sei te dizer. Ou ela faz assim, ó. Bom, eu usaria a partição de equivalência quando eu fosse automatizar testes de performance. E eu não usaria quando eu fosse criar testes de unidade utilizando o JUnit, aquela biblioteca para Java, sabe? Inclusive, quando eu vou usar, eu uso a IDE do IntelliJ IDEA, e isso me ajuda muito. E ó, eu vou dizer para você que, inclusive, 3 dias atrás, na Daily, eu estava falando sobre isso para as pessoas, porque, bem, acho que você já entendeu aqui o ponto, né? Tem muita pessoa que, por não saber sobre o assunto profundamente, ela começa a falar desordenadamente. Entendeu? Na hora que ela percebe que ela tem uma pergunta que ela não sabe responder e que ela deveria saber responder, ela começa a dar um embromation. Para alguém que é técnico, que sabe do que se trata a partição de equivalência, quando usa, quando não usa, como que você rascunha ela de olho fechado, a pessoa já sabe que ela começou a embromar. Entendeu? Dentro do processo seletivo, anota aí. Essa dica eu acho que ela nem está lá desse jeito, mas lembra, isso vai ser importante para você. Não tenta dar um embromation. Não tenta. Sabe por quê? Porque quem está te entrevistando agora é alguém técnico. Essa pessoa vai pegar você na hora, cara. Não vai dar nem graça, entendeu? Então não tenta. Se você tentar dar um embromation, vai ser pior para você. Entendeu? Então, não sei, não sei. Ponto. Entendeu? Pô, deveria estudar? Deveria. Se eu rejeitar, se eles me rejeitarem nessa prova, eu tenho material suficiente para entender o que eu tenho que estudar para a próxima eu conseguir fazer aquilo, entendeu? Só dizendo aí, tá? Essa resposta que eu comecei a dar foi um completo embromation, tá bom? Para as pessoas que estão aí, essa resposta que eu dei aqui, essa terceira aqui, foi um completo embromation, tá bom? Não tem lé com crack, só para entender melhor. Beleza. Então, sem embromation é a coisa que você tem que lembrar aí. Beleza? Bem, nessa entrevista técnica vai ter tem algumas fases, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem lá, por exemplo, o fato de que quando você faz uma entrevista técnica, você pode, lá na hora, falar, ou seja, verbalizar a sua, sabe, a sua resposta. O entrevistador ele pode te encher de perguntas técnicas, entendeu? Para realmente entrar dentro do detalhe, entendeu? Tipo, pensa assim, ó, uma entrevista técnica, se o entrevistador for bom e preparado, ele não vai te perguntar, o que o glossário dos sílabos fala sobre o que sabe, teste de unidade. Não vai ter isso, entendeu? Se o recrutador for realmente alguém preparado, ele vai falar assim: em qual momento é melhor que você utilize teste de unidade? Entendeu? Daí você vai falar: o melhor momento é quando eu estou criando um código ou antes de criar um código, seguindo o conceito de test-driven development. Aí fala: que ótimo, certa resposta, mas me fala uma coisa. Quando você vai escrever um teste e tem duas classes e elas são dependentes e uma delas tem essas características aqui, ó, A, B, C, D ou E, o que você faz para escrever o teste de unidade? Aí, nesse caso, se você não viveu aquilo, cara, você não vai conseguir responder. É a hora que você
fala, bem, meu conhecimento é um conhecimento muito teórico, ele não é um conhecimento prático, sacou? E aí o entrevistador técnico consegue pegar, né, o que você sabe e o que você não sabe. Por isso eu sempre digo para você, vai fazer entrevista, vai preparado, para mostrar na prática aquilo que você está falando, que você sabe. Entendeu? Super importante, né? Dias atrás eu estava entrevistando um candidato, e aí eu falei assim, como que você... qual nota você se daria em Java, quanto ao seu conforto em Java? E aí o candidato falou assim, eu daria nota 8. Eu falei, beleza. Você poderia me descrever como seria, pode escrever no chat mesmo, como seria uma função que vai receber 8 parâmetros, e esses parâmetros eles são parâmetros de tipos string e inteiro, e você vai ter que analisar se esses 8 parâmetros não estão vazios. Se eles não estiverem vazios, você vai retornar true, senão você vai retornar false. Falei, você consegue escrever essa função aqui para mim? Aí ele falou assim, eu não sou capaz de escrever. Entenderam? Então, tipo assim, escrever um método com essa definição que eu acabei de dar para vocês é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples para quem sabe escrever um método. Entendeu? E um método é uma coisa que você vai precisar saber se você se julga com nota 8 no Java, por exemplo, entendeu? Então, tipo, não existe uma definição, mas, tipo, método é um negócio muito básico, porque tem coisas que são extremamente complexas dentro da linguagem, entendeu? Então, num caso como esse, se, puxa, você está falando que você sabe, tem conforto com aquilo, você precisa demonstrar que você tem um conforto com aquilo e isso vai fazer com que você siga para a próxima pergunta. E dependendo de qual for o seu comportamento na hora que você está falando, às vezes você fala assim, não, mas você que está errado. Você sabe que você está errado, mas você quer jogar a culpa no outro. Ou você não admite que você está errado. Ou você tem um comportamento tosco assim durante a reunião. Sabe né, o que você acaba por gerar? Você gera uma certa repulsa, né, pela pessoa que está ali tentando, né, fazer parte daquele processo. Você se sente, né, fala, puxa, mas, cara, você não está tendo humildade de você realmente ir lá e falar, né, qual que é o seu nível de conhecimento e etc, entendeu? Não tem problema nenhum. Para muitas empresas, a empresa sabe que você, como QA, não teve muito tempo de, sabe, se dedicar a atividades de automação ou de programação e que, caraca, velho, tipo, você, né, pode simplesmente não estar preparado para aquilo naquele momento. E a empresa fala, cara, para mim, se a pessoa fosse nota 13 em Java, se ela se desse a nota 13 em Java, para mim tava bom, porque dentro da empresa eu ensino ela o resto. Mas não, a pessoa se jogou uma nota extremamente alta, entendeu? Então, isso é um negócio muito importante, assim, para que você possa refletir. Quando alguém fala para você, dê uma nota para si mesmo, tenta se lembrar, assim, meio que fazer um modelo para você mesmo, entendeu? Porque, como eu disse, não tem um modelo. Ah, você sabe A, B, C, você anota 13, anota 4, anota 5. Não existe. Mas, quando você vai dar sua nota, você pensa, cara, eu dei uma nota 8, que é quase 10, cara. Tipo, eu preciso conhecer muito sobre aquilo. Entendem o que eu quero dizer? Então, é mega importante sim você ter, eu diria aqui, sinceridade quanto à sua autoanálise. Basicamente é isso. Ok? Show! Aí a gente vai então, né? Eu falei para vocês que uma forma é você verbalizar, você só responder, a outra forma é o recrutador fazendo uma pergunta para você mais profunda, para você te colocando dentro de um contexto e você ter que responder, ou tem ainda uma terceira forma dessa entrevista técnica, né? Que é ele te passar um teste técnico. Um teste técnico para você responder em casa. Ok? Então, o que acontece? Você é entrevistado, por exemplo, na sexta-feira. O recrutador vai lá e te manda um desafio. Ele fala assim, ó, nós temos aqui esse sistema. E você acessa e realmente o sistema existe. Aí ele fala, pense em todos os testes que você faria e automatize o máximo que você conseguir desses testes que você definiu. Apresente para a gente o código já no GitHub
e apresente para a gente a sua estratégia de testes em um mapa mental ou em documentos da ISO 29119 dígito 3, que são os templates de teste formais segundo uma norma. Entenderam? Então ele fala isso para você. Daí, durante o final de semana, você trabalha nesse desafio e no final você entrega. Essa é uma forma. Num desafio técnico ainda. Entrevista técnica. Tem ainda uma outra forma que ela é um pouco mais pressão, assim, entendeu? Que é quando o recrutador ele fala para você compartilhar a sua tela e começar a resolver o problema ali na hora. Então ele fala: ó, é o seguinte, eu tenho aqui um desafio. Sabe aquele desafio que eu falei para vocês no começo? Ah, você tem que criar um método em Java que receba 8 parâmetros, que são inteiros e strings, e você tem que verificar se eles estão, se algum deles está vazio, se algum deles estiver vazio, você retorna falsa, se não, você retorna true. Né? Era isso o teste. Então ele fala: implementa aí agora. Aí você vai lá, compartilha sua tela, abre lá a linguagem, a IDE com a linguagem de programação e começa a digitar lá e no final você roda para mostrar que funcionou. Entendeu? Então essa é uma forma. Ok? Então tem aí essas 4 modalidades mais comuns. Pergunta com resposta, pergunta mais profunda dentro de um fator mais comportamental, teste técnico offline, teste técnico online. Tem essas diversas formas de avaliação dentro da perspectiva técnica. E aí, quando a gente vai para a entrevista final, é um negócio mais clean, mais tranquilo. Geralmente, quem vai fazer essa entrevista com você é um gestor, uma pessoa que tem um cargo alto dentro da empresa ou do projeto, e essa pessoa vai querer entender qual que é que você se relaciona com as pessoas, entendeu? Geralmente essa pessoa ela vai vir com o intuito de entender o quanto você pensa de maneira mais abrangente. Essa maneira mais abrangente é o seguinte: em vez de você só pensar no seu mundinho, você está pensando no todo. Ao invés de você ser super estreito, não, eu só faço isso. Você é mais, né? Você consegue se expandir e lidar com a mudança, sei lá, mudança rápida. Se você consegue lidar com pressão, vão ser algumas perguntas que vão trazer você a esses raciocínios de como é que você vai lidar com a empresa a longo prazo. Por quê? Porque esse gestor, uma vez que ele te entrevistar, ele, bum, bate o martelo e fala: contrate ou não contrate. É a última etapa, entendeu? Então, essa pessoa precisa saber se a longo prazo você vai ser alguém valioso para aquela empresa. Isso aqui é a entrevista final. Geralmente as conversas que estão rolando aqui são conversas como: qual que é a sua visão a longo prazo da sua carreira, o que você pensa sobre a forma com que você atua, como é que você vê o seu papel, sabe? São coisas mais relacionadas à estratégia a longo prazo e o quanto que você casa com também a cultura da empresa. Por exemplo, a cultura da empresa é uma cultura, cara, onde, cara, é diversidade e inclusão, entendeu? Então, tipo, cara, me dá aí né, os seus pensamentos sobre essas questões de inclusão, né, e diversidade, né? Como é que você vê isso? Como que você já lidou com isso no passado, sabe? Coisas mais ou menos nessa linha, porque isso faz parte da cultura da empresa, e a cultura da empresa é algo que é muito forte. Então, não adianta só você casar a sua perspectiva de sua carreira e a perspectiva técnica. Você também tem que casar com a forma com que a empresa vê a vida. Sacou? Então, é super importante você entender que dentro dessa etapa também é uma etapa muito importante. Então, só passar na entrevista técnica não serve. Você tem que passar em todos os processos. Nesse momento, eu espero que você já esteja entendendo como funciona o processo. Vamos passar agora adiante? Aqui, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui alguns números, né? Olha só. 11,1 mil vagas na Europa, quase 3 mil vagas na América do Sul, mais de 17 mil vagas na Ásia e mais de 48 mil vagas na América do Norte. São muitas vagas para a área de teste de software. Cara, é vaga pra caramba, velho. Em tudo quanto é canto, ok? No Brasil, olha só, alguns dias atrás eu fiz essa pesquisa aqui para analista de qualidade e testes. Olha o que eu encontrei. Encontrei aqui, ó, 1.244 vagas que estavam abertas no Brasil no momento que eu fiz aquela pesquisa, ok? Existe um problema
dentro das pesquisas que a gente faz em sites como o LinkedIn, por exemplo, que o nome da vaga não é o LinkedIn que define. O nome da vaga, quem define é o recrutador que está cadastrando a vaga. Então, você vai encontrar a vaga de tudo quanto é tipo de nome, sabe? QA Engineer, QA Automation Engineer, QA Engineer Automation, QA Gamer, testador, testador gamer, testador QA Engineer, Engineer testador, líder de teste, testador QA, sabe? Tipo, tem muito, cara. Então, quando você faz essa pesquisa, você tem que pesquisar ela de uma forma que você realmente encontre as vagas da forma correta. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fui procurar na América do Norte, lá eles usam muito o termo Test Engineer. Então eu procurei por Test Engineer. Na Europa, também, Test Engineer, entendeu? Quando eu vou para a Ásia ou para a América do Sul, QA é algo que está usando muito na América do Sul, entendeu? Só que lá nos Estados Unidos, só que aqui nos Estados Unidos e no resto da América do Norte, a gente também tem algumas empresas que já começaram a adotar QA Engineer como sendo o nome da posição, entendeu? Então você tem que meio que olhar para o que está pedindo no país. Júlio, você sabe o que pede aqui no Brasil? Eu sei. Hoje em dia no Brasil, quando você for prestar atenção nas vagas, se você pesquisar por analista de testes e qualidade de software, analista de testes e qualidade de software, essa combinação de palavras, ela acaba caindo no filtro de muitos de muitos recrutadores, sabe por quê? Porque a maioria das vagas tem essas palavrinhas inclusas. Então, se você tem esse título, fica mais fácil do recrutador te encontrar. Como você descobriu isso, Júlio? Investigando centenas de vagas que estavam abertas no LinkedIn há alguns meses atrás, se não me engano foi em abril passado, para entender o que é que os recrutadores estavam procurando. Entendeu? Então, aí só para você ter uma ideia, ok? Mas veja, são muitas vagas. Vaga pra caramba mesmo. Vamos lá, então, agora para as nossas 7 dicas de como ajudar você a conseguir fazer entrevistas de teste de software e conseguir ter sucesso, ok? Então, vamos para a primeira. A primeira dica, ela é extremamente importante e é a regra MORE em todo o seu processo de busca pela sua primeira oportunidade na área de testes. E também na busca por uma nova oportunidade, ou seja, estou trabalhando num lugar, quero mudar para outro lugar, ok? Essa dica é extremamente importante, super valiosa e, cara, chega até a ser clichê. Não minta no currículo ou perfil do LinkedIn. Eu vou repetir isso para você. Não minta no currículo e nem no perfil do LinkedIn. Vou falar mais uma, hein? Não minta no currículo. Não minta. Não minta no currículo e nem no perfil do LinkedIn. Todo mundo conseguiu entender? Acho que sim, né? Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi de diversas pessoas, cara. Não foi só de uma ou duas, não. Foi várias, cara. Várias pessoas me falando que tem alguns cursos de teste de software que indica que o aluno tem que mentir no currículo para conseguir alcançar a primeira oportunidade na área de testes. Eu não estou falando que, cara, sabe, alguém, um colega, sabe, que não tem muita ética, falou. Não, cara, eu estou falando de instrutores, cara, pessoas que realmente vendem conteúdo na internet, explicando para a pessoa, para o aluno, mentir no currículo, mentir no LinkedIn e jurar de pé junto, cara, na entrevista. Meu, isso é um absurdo gigantesco, cara. Se você já passou por isso, cara, tipo, sabe, reveja seus conceitos de quem que você está procurando aí para te mentorar, porque essa não é uma forma saudável, cara. Não é. E se você tá num treinamento como esse, que rola esse tipo de abordagem, cara, corre, entendeu? Porque assim, o sucesso, no final das contas, o sucesso de uma empresa de educação é o sucesso dos seus alunos. Só que tem gente que mete os pés pelas mãos nesse processo, cara.
Entendeu? Tipo, para mim é muito bom quando um aluno meu consegue um emprego. Agora, quando um meu aluno consegue um emprego com base na mentira, caraca, cara, que mérito que tem, velho? Não tem mérito para mim e para o meu aluno vai ser horrível, porque vai chegar um momento em que alguém vai descobrir a mentira. E quando descobrir a mentira, não vai ficar bom para o aluno. Estão entendendo? Então, cara, não fundamentem sua carreira ou sua busca na mentira. Entendeu? Fundamenta a sua carreira na busca pelo conhecimento, cara, na busca pela prática, na forma de entender como é realmente que um QA precisa atuar para ele conseguir impressionar na entrevista. Beleza? Não fundamente a sua carreira em uma mentira. Sem mentiras, hein? Vamos vencer na verdade. Fechado? Dica número 2. Essa dica aqui vai fazer o recrutador amar você. Tipo, não, sério assim, entendeu? Quando você seguir essa dica, o recrutador vai ficar doido, cara, por você. Que dica que é essa? A dica é: estude a história, missão, visão e valores da empresa antes de falar com o RH. Ok? Antes de falar com o RH. É extremamente importante isso. Como que você encontra a missão, visão e valores das empresas? Você vai entrar no site da empresa, ok? Por exemplo, um recrutador te ligou, falou: quero falar contigo sobre uma vaga aqui na empresa XPTO. Você fala: deixa eu fazer uma pesquisa e já já a gente fala de novo. Pode ser assim? A pessoa fala: pode. Você desliga, cara, vai para a internet e faz sua pesquisa. Entra no site da empresa, lá tem geralmente um menu chamado Sobre, né? Ou About Me para a empresa. Você vai lá e procura lá sobre a empresa, vê o como que a empresa nasceu, quem são os principais quem são os fundadores, quem são os principais líderes, entende sobre o que a empresa almeja, sobre o que ela quer, o que ela entrega, sabe? Saiba mais sobre a empresa. Porque quando você for falar com a pessoa de RH, a pessoa de RH vai falar assim: ô, e aí? Né? Me diz aqui uma coisa. Você já sabe alguma coisa sobre a nossa empresa? Meu, essa é a hora de você arrebentar. Você fala assim: sei. E vou falar para você, cara, eu sou apaixonado por essa empresa. E eu me apaixonei pela empresa foi quando isso aconteceu. Eu estava na praia com o meu pai. A gente estava dando um rolê na areia. E aí, de repente, cara, eu vi uma barraquinha. E a barraquinha, ela se destacava no meio da areia. Era uma barraquinha do sorvete Que Bom. E eu falei pro meu pai: pai, eu queria muito ver quais são os sorvetes. E o meu pai me levou lá. E quando eu cheguei lá, eu vi um sorvete que eu amava muito, assim, de um sabor que eu gostava muito. Meu pai comprou para mim. E quando eu provei, o sorvete caiu no chão. A moça da loja da Que Bom, ela viu aquilo acontecer e mesmo tirando o dinheiro do bolso dela, ela me deu outro sorvete. Eu nunca vou esquecer dessa história, recrutador. Estão entendendo o que eu quero dizer? Essa história aqui eu acabei de inventar apenas para dar para vocês aqui uma noção de como seria você contando a história da relação que existe entre você e a empresa. Como eu disse na dica 1, se você tem uma história de relação com a empresa, é hora de você contar, entendeu? Por que isso? Porque quando você falar, pensa numa coisa que é muito importante. O recrutador ele tem centenas de outras pessoas para conversar, cara. Quando ele for falar com você, é hora de você, sabe, impressionar, para você ter alguma coisa para ele lembrar de você à noite, cara. Entendeu? Cara, nunca mais esse recrutador da Que Bom vai falar, cara, eu não lembro de quem eu conversei hoje. Eu lembro. Puta, Júlio. Ou puta, o líder. Eu conversei com um rapaz hoje, que era o Júlio. Cara, você acredita que ele tinha uma história com a nossa marca? Olha o que aconteceu. E ela vai contar a sua história, cara. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Você tem que ter tem que criar esse momento inicial do RH, que é o primeiro momento, cara, de um vínculo tão forte, tão forte, tão forte, que ele entenda que você não tá nessa entrevista só porque tá. E agora eu vou dar mais uma dica para você, hein? A dica é a seguinte. Presta bem atenção aqui. Todos vocês. Todo mundo prestando atenção? Sim, beleza. É o seguinte.
A entrevista não é só mais uma entrevista. Ela é a entrevista. Lembra disso, cara? Tipo, pensa assim, ó. Não, cara, eu tô indo para uma entrevista. Ah, que entrevista? Ah, eu nem sei, cara, qual que é a empresa. Me ligaram. Não, peraí, cara. Tem alguma coisa errada. Uma entrevista não é só uma entrevista, cara. É a entrevista, mano. Eu sempre falo isso para meus alunos. O que a gente procura dentro do programa, sabe o que que é? Não é só ir para a entrevista. Não, cara. A gente vai lá para trazer o troféu para casa, cara. É isso, entendeu? É tipo, é ir lá para vencer, cara. Não é lá ir lá para fui lá e fiz mais uma entrevista. Nossa, massageou meu ego. Cara, eu tô nem me lixando pro ego, cara. Eu quero ir lá para agarrar o troféu, cara. Então, tipo, é outro rolê, entendeu? Tipo, eu tô indo lá para passar na entrevista. Se você quer ir na entrevista só para ir em uma outra entrevista, cara, de boas, mano, vai, sacou? Mas quando você topar com um aluno meu, cara, junto com você, se você estiver lá só para fazer uma entrevista, meu aluno vai estar lá com sangue no olho para trazer o troféu para casa, cara. Porque quando ele trazer o troféu para casa, lá dentro do grupo da turma dele, todo mundo vai comemorar, cara. Todo mundo tacando fogo para cá, para lá, todo mundo vibrando junto. Por quê? Porque a gente sabe que a gente foi lá para fazer uma entrevista de responsa, cara. Entendeu? Então, lembra disso. Vou para a entrevista para trazer o troféu para casa. Cara, dica 2 aqui, mano, é fundamento básico do troféu para casa. É tipo, vou estudar história, missão, visão, valor da empresa, porque, cara, eu quero chegar lá e arrebentar, cara. Entendeu? Basicamente é isso. Beleza? Então lembrem-se, hein? Dica número 3. Pesquise quais foram as últimas notícias sobre a empresa. Como funciona isso? Funciona assim. Se a empresa é uma empresa conhecida, vai ter um monte de notícias sobre ela na mídia. Você vai lá no Google, digita assim, ó. Vou dar um exemplo aqui da Sicredi, que é uma empresa que eu acho muito bacana e que, puxa, se algum dia eu voltasse para o Brasil, ela estaria lá dentro das empresas que um dia eu gostaria de trabalhar, entendeu? Então tá lá, Sicredi. Aí eu falo, eu vou no Google e procuro assim, Sicredi, notícia, tecnologia. Boom, enter. Eu vou lá e leio, cara, quais são as notícias. Entendeu? Então tem lá uma notícia falando assim: tem lá um agricultor que recebeu a oportunidade de fazer Pix de receber em Pix os seus pagamentos. E o agricultor está falando que isso mudou a vida dele. Por quê? Porque ele conseguiu evitar taxas relacionadas ao cartão de crédito, cara, que eram absurdas. E agora ele consegue ter mais lucro quanto aos seus negócios. Meu Deus, cara. Vou falar para você aqui. Quando você chegar na entrevista, você vai chegar na entrevista, você vai contar pro recrutador que você leu essa notícia, cara. O recrutador vai falar assim: e você sabe mais de alguma coisa sobre a empresa? Você fala: eu sei. Te contar, cara. Eu tenho um tio. Meu tio, ele é agricultor e paga uma nota, cara, quando ele vai usar a maquininha de cartão. Mas dias atrás, eu vi que que a Sicredi entrevistou um dos seus clientes e ele falava, cara, que conseguiu reduzir os custos. Por quê? Porque pelo aplicativo do banco ele consegue receber Pix sem ter que pagar a maquininha do cartão. Caraca, cara, que sensacional isso. Porque quando eu li, eu falei pro meu tio. E eu ainda falei pro meu tio que eu ia fazer essa entrevista. E o meu tio falou: filho, que legal, espero que você passe nessa entrevista aí. Tá entendendo? Cara, sabe, novamente, pessoal, você não tá lá só por estar, você tá lá porque você quer compartilhar, cara, que você é alguém que, sabe, você tá lendo, tá buscando, tá pesquisando, é outro rolê, você tá numa outra vibe, entendeu? Então, lembre-se disso também, super importante. Então, leva lá essas pesquisas para o dia da entrevista. Dica número 4. Isso daqui vai parecer uma investigação, mas você vai fazer essa investigação em perfis públicos. Precisa hackear a conta de ninguém na internet. Beleza? Dica número 4. Pesquise mais sobre quem são as pessoas que irão te entrevistar. É bem simples. Vou explicar para você. Depois que você passa na entrevista do RH,
ou até antes, o pessoal de RH vai lá e vai mandar para você o que a gente chama de invite, um convite para uma reunião. Geralmente vem por e-mail. Nesse convite aparece assim, ó, o nome da reunião: entrevista técnica com o Júlio de Lima. Convidados. Tá lá assim, ó. Vou usar aqui o nome de algumas alunas que vivem causando no chat. Beleza? Karina Freitas vai participar da entrevista. Quem mais vai participar? Roxane Nayara vai participar. Valéria Oliveira vai participar. E a Adriana Beneduzzi vai participar também. Só as alunas que ficam lá no fundão da sala. Entendeu? Aí o que acontece? Você já viu, cara, lá quem é que vai participar da entrevista? Já sabe que, né, são 4 pessoas aí que vão te entrevistar. O que você faz, cara? Você vai lá no LinkedIn, procura lá, cara. Karina Freitas. Vamos ver, vamos puxar a capivara aqui no LinkedIn. O que ela tá postando? O que ela tá fazendo? Tem alguma notícia? Karina Freitas palestrou aqui lá no TDC falando sobre as ferramentas de automação de teste que ela usa na empresa. É isso que você precisa, cara. Porque lá a Karina tá falando, estamos usando a ferramenta Cypress. Aí você fala, caraca, velho, eles estão usando o Cypress. Já sei. Na entrevista, vou mostrar um projetinho de Cypress que eu construí. Entendeu? E aí você já fala, Karina, inclusive eu vi a palestra que você palestrou, achei sensacional. Sabe aquele comando que você usou do Cypress? Então, a gente também usa. Né? Ou eu também usei no meu projeto. Posso te mostrar? Abre o GitHub lá para ela na hora e já mostra. Entendeu? Foi pro LinkedIn, viu lá que... Ou foi pro Twitter, viu lá que a Valéria estava discutindo com algumas pessoas lá sobre o uso de técnicas de teste. Fala sobre isso. Viu lá, né, que teve notícias lá sobre a Roxy, por exemplo, falando sobre, dando uma entrevista sobre alguma tecnologia que eles usam. Tudo isso é informação que você absorve e usa. Tem informação também pessoal que você usa, né? Por exemplo, às vezes você tá lá, cara, e você tá vendo lá que tem a Adriana que vai fazer parte também. Você foi lá no Facebook da Adriana e você viu que a Adriana, ela adora cachorros. O perfil dela era público. Você viu lá que ela adora cachorros, cara. Aí você falou, Adriana, eu tenho 3 cachorrinhos pugs aqui, cara. Esses 3 cachorrinhos são malucos aqui, estão correndo tudo aqui. Então, se eles aparecerem aqui na entrevista, você não repara não, beleza? Porque com certeza ela vai ter algum assunto sobre pug para falar lá com você também, já que ela adora cachorrinhos, entendeu? Então, só trazendo para vocês assim uma reflexão sobre conhecer quem são as pessoas que vão te entrevistar. Sabe por quê? Porque, cara, essas pessoas já vão fazer essa busca também sobre você. Entendeu? Elas vão olhar seu currículo, elas vão olhar seu LinkedIn, vão olhar suas publicações, se estiverem bem preparados, vão olhar seu GitHub para entender quais são os seus projetos. Então, cara, é algo recíproco aqui. Entendeu? Então, pega aí essa dica 4 também. Dica 5. Veja as atividades mencionadas em seu currículo e saiba contar histórias reais sobre cada atividade mencionada. É assim. Lá no seu perfil no LinkedIn, deixa eu ver se eu consigo acessar o meu aqui rapidinho. Lá no seu perfil do LinkedIn, ó, tá aqui, ó. Ver perfil. Tá vendo aqui eu? Aqui, né? Perfil do LinkedIn. Tá aqui falando quem eu sou, tá aqui falando qual é meu cargo, né? Tá aqui algumas informações minhas. Tem aqui o sobre. Tá vendo? Né? Tá tudo aqui. Aí vem aqui, ó. Na Capco. Tô lá trabalhando algum tempo na Capco. Clico aqui e vejo aqui, ó, que eu tenho atividades que foram realizadas aqui. Entendendo? Tem atividades que foram realizadas. Aí, o que acontece?
Quando eu pego essas atividades aqui e coloco aqui, o recrutador, ele lê essas atividades. E ele fala, ó, o Júlio foi promovido de sênior para principal depois de demonstrar uma alta nota nos 4 pilares de expectativas da empresa: People, Delivery, Client and Community. O recrutador olha para mim, ele fala assim, Júlio, por que é que você teve uma nota alta quanto a People? Se você olha de volta para o recrutador e fala assim, do que você está falando? Já estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Já caiu ali. E por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque tem muita gente que só dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá. Aquilo lá não é Ctrl+C, Ctrl+V não, amigão. Aquilo lá tem que ser um negócio pensado. Coloco lá o que aconteceu na real. Se alguém me pergunta, Júlio, por que, cara, que você tirou nota alta em People? Eu vou falar. Porque lá, dentro da empresa onde eu trabalho, a gente tem, na perspectiva de People, o cuidado com as pessoas e o cuidado com o seu próprio crescimento. Nesse período que eu fui promovido, eu tive que estudar muito sobre uma coisa que eu não conhecia ainda, que era sobre como testar algoritmos que fazem uso de métodos estatísticos ou de machine learning. Eu não sabia sobre isso. Eu tive que buscar o conhecimento. E tive que fazer alguns cursos e demonstrar para os meus amigos que trabalhavam na área que eu seria capaz de fornecer algum valor para eles. Foi isso que aconteceu na minha perspectiva de crescimento pessoal. Só que eu também ajudei outros 5 QAs que faziam parte do meu time a conseguirem crescer dentro das suas carreiras. Um deles, inclusive, foi promovido de consultor para consultor sênior, porque eu ajudei ele a conseguir estabelecer a sua carreira, criar um plano de ação e executar esse plano de ação para conseguir aumentar a sua para conseguir ser promovido no final do ano. E isso aconteceu e eu estou muito feliz por ele, inclusive, porque é um menino bom, conseguiu crescer. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo, quando a gente pensa sobre as atividades que eu coloco no currículo, no perfil do LinkedIn, cara, não é só colocar, é colocar e saber contar histórias reais sobre cada uma delas. Então, para cada um desses itens, tenho uma história por detrás disso. Tem que ter a história por detrás disso. Essa história não tem que ser uma história de 1 hora. Não, cara, uma história de 2 minutos, entendeu? Vai lá e cria aqui uma historinha de 2 minutos com base naquilo que aconteceu no seu passado. Por isso que eu tô falando, não pode mentir. Pode ser que você venha aqui e fale, cara, na CAP, como Principal QA Engineer, nem fiz nada. Deixa só 3, não tem problema. Mas não coloca coisa a mais. Coloca aquilo que realmente é importante para você. Beleza? E que você sabe contar uma história que vai mostrar que realmente você sabe sobre aquilo. Dica número 6. A gente está quase se aproximando do final, então segura aí junto comigo, hein? Vamos lá. Dica número 6. Olhe a descrição da vaga e pratique os requisitos de modo a ter o que falar ou mostrar durante o processo seletivo. Vamos fazer uma pesquisa aqui no LinkedIn? Por aqui, ó, QA na Sicredi. Tá vendo? Tem aqui, ó, engenheiro de QA. Essa é uma vaga na Sicredi, tá bom? Aí aqui, ele fala, ó, para essa posição, esperamos que você, 1, conduza a estruturação da estratégia de qualidade dentro do seu time. Ó, isso quer dizer que você vai estar dentro de um time e outros vão estar em outros times, considerando todos os aspectos da solução, desde a definição dos requisitos até o desenvolvimento do código. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que você vai ter que ir lá no comecinho, desde o começo, a reunião de refinamento, você vai estudar um pouco mais sobre o que vai ser desenvolvido, vai analisar quais são os componentes que serão construídos e vai começar a pensar quais são as técnicas, quais são as abordagens, quais são as preparações que você precisa fazer para que os testes ou que as avaliações da qualidade daquele determinado produto sejam feitas da melhor forma possível para aquele determinado app ou user story, por exemplo. Se você nunca fez isso, você não tem esse conhecimento. O que você faz? Vai no Google e pesquisa
como criar estratégias de teste. Ou como criar estratégias de qualidade de software. Aí você vai encontrar alguns conteúdos. Aí você volta para sua prancheta, pega lá seu tablet ou sua folha de papel e começa a desenhar com base naquilo que você está lendo. Tira uma foto, guarda no seu portfólio. Aquilo ali é o que você praticou a estratégia. Entendeu? Pega um produto da Sicredi e finge que você está criando a estratégia para ele. Tira foto, guarda para o seu portfólio. Quando um dia você estiver falando com o recrutador, ele vai perguntar isso para você, vai falar, e aí, cara, você viu lá que a gente está procurando alguém que sabe estruturar a estratégia de qualidade. Você sabe fazer? Você fala, não sei. Ou melhor, você fala assim, eu sei, mas eu não sei, eu sei, mas eu não usei isso na minha carreira. Eu usei isso em meus estudos. Sacou? Eu fiz isso para praticar. Inclusive, fiz isso para praticar com o site da Sicredi. Posso te mostrar alguns prints? E você mostra os prints, cara. E demonstra como é que você conseguiu chegar até o final da solução. Não é bacana? Melhor do que você chegar lá com a mão abanando. Entendeu? Ou simplesmente dizer, ah, não, mas isso daqui não vai pedir, não. Porra, vai lá e lê, cara. Entendeu? Tipo, você vai hoje lá no meu canal do YouTube, você vai ver um monte, cara, de vídeo. Tem lá um vídeo, por exemplo, lá no curso gratuito de Introdução aos Testes de API REST. Inclusive, tem certificado esse curso. Dentro do meu YouTube, tem uma playlist específica dele. Tem uma aula de como criar estratégia de testes para APIs. Vai lá e assiste. Pratica. Entendeu? Agora não. Eu já vivi isso. Vou contar a história. Ó, teve uma vez que eu fui colocado num time que eu tive que fazer isso. Entendeu? Desse jeito aí, você precisa se adequar. Agora, assim, se você é fanático pela Sicredi, quer um dia entrar lá mesmo, cara, se você tá vendo que isso daqui é algo que você já fez, copia isso daqui, ó, cola lá no seu perfil. Entendeu? Porque quando o recrutador ele bater o olho e falar, caraca, ó, lá tá escrito no perfil dele que ele conduzia a estruturação de estratégia de teste dentro do time dele. Entendeu? Por quê? Você só vai fazer isso se isso aconteceu na sua vida. Se isso aconteceu na sua vida, você copia daqui e cola lá. Por quê? Porque é só um jeito de escrever. Você vai mudar, né? Lógico. Conduzir a estruturação da estratégia de qualidade de teste dentro do meu time. Considerava todos os aspectos da solução dele. Blá, blá, blá. Entendeu aqui, né? Tipo, você vai, né? Reescrever isso daqui. Se isso aconteceu, lembre-se sempre da dica número 1. Dica número 1 é a master aqui, cara. Não minta. Fale só a verdade. Às vezes tem gente que escreve melhor que você. Se fosse você escrevendo essa mesma frase aqui, você ia falar assim: escrevi a estratégia. E ainda vai errar o acento do tégia. Entendeu? Tipo, cara, não, tá aqui, até uma forma bonitinha de escrever. Você está se preparando para aquela vaga, entendeu? Então pensa nisso também. Última dica de hoje. Modele sua comunicação segundo o público-alvo da fase em que você está no processo seletivo. É assim. Se eu estou falando com o RH quer saber sobre a minha carreira, como eu estruturei ela, e meu comportamento, como funciona. Entrevista técnica, eles nem querem saber muito sobre como foi a minha carreira. Eles querem saber se eu sei realmente fazer o que eu falei para a recrutadora do RH que eu sabia fazer. Vou demonstrar prática. Entrevista final não quer saber sobre código. O gestor nem sabe como codificar na maioria das vezes. O que ele quer saber aqui? Se você arrebenta mesmo na visão estratégica sobre a empresa, o seu fit com a empresa. Agora está mais claro para você, né? Dica 7. Modele sua comunicação segundo o público-alvo da fase em que você está. Com cada pessoa que você for falar, você vai mudar um pouco. Vai modelar a forma da sua comunicação. Senão vai ficar difícil. Você vai estar lá falando com o gerente assim, ó. Não, porque eu apliquei o design pattern, que é o page objects, e aí eu crio várias classes, e uma classe por página, e cada classe tem que ter um construtor, o construtor recebe o driver, e o driver é usado para compartilhar entre os métodos que fazem parte do uso daquela página. Aí ele olha para você e fala,
Hum, hum, hum. E a sua visão para daqui a 5 anos quanto à sua participação aqui na empresa? Estão entendendo o que eu quero dizer? Você precisa modelar a forma de comunicação. Senão você gasta tempo. Nossa, essa dica é fenomenal, cara. Marca aí. A dica é a seguinte: usa o tempo de maneira sábia. De novo, hein? Usa o tempo de maneira sábia. Não vai ficar falando desembestadamente, cara. Entendeu? Não vai ficar jogando informação no vento. Não, pelo amor de Deus. Você foi lá para vencer, cara. Você foi lá para pegar o troféu para casa. Você não foi lá para brincar, de fazer entrevista e nem para ficar se gabando de tudo que você já fez na sua vida, para alguém ficar massageando o seu ego, cara. Pelo amor de Deus. Você foi lá para vencer. Beleza? Então, ó, modela aí. Vai usar o tempo? Usa o tempo para ser efetivo, cara. Tipo, pegar uma bazuca e acertar exatamente no alvo. Beleza? Então lembre-se disso, hein? Vamos lá, então. Dica super importante, hein? Preparação para a entrevista faz aumentar a confiança e probabilidade de sucesso no processo. Olha que sensacional, hein? Então, se prepare. Não simplesmente vai, entendeu? Dentro do programa de testes de software, a gente tem um módulo bônus. A gente tem vários módulos bônus, mas a gente tem dois que eu queria comentar aqui com vocês. Um é o módulo de dicas para entrevista e o outro é o módulo de LinkedIn campeão. Se você for assistir as entrevistas dos alunos que dão depoimento sobre o programa aqui no YouTube, lá na playlist Alunos que Alavancaram, vocês vão perceber que, cara, esses dois módulos eles são muito citados pelos alunos. Por quê? Porque a gente pega tudo isso que vocês viram aqui agora e expande para que eles consigam entender os detalhes sobre isso, as práticas, e eles podem até tirar dúvidas comigo e com as outras pessoas que trabalham na minha equipe de como eles conseguem melhorar os seus LinkedIns ou a sua performance em entrevista. Então é muito bacana por causa disso. Enquanto eu estava montando essa aula, eu lembrei, cara, esses dois módulos são os módulos mais lembrados, porque realmente são baseados em toda essa experiência que eu já tive, quanto à experiência, a entrevistas internacionais, nacionais, consultoria e também sendo um candidato nesses processos seletivos. Sensacional! Resumão da aula. Processo seletivo para QA geralmente tem 3 passos. Quais são eles? RH, entrevista técnica e entrevista final, também chamada de entrevista com a gestão. Ok? Dica número 2 aqui do nosso resumão. Não minta no currículo, de jeito nenhum, beleza? Nem no currículo, nem no perfil do LinkedIn. Fala a verdade, gente. Fala a verdade. 3. Outra coisa. Foge dessas pessoas que estão falando pra você mentir no currículo, entendeu? Foge. Tipo, é uma cilada, Bino. Corre. 3. Conheça sobre a empresa e sobre você mesmo. Prepare-se para a vaga de maneira prática e consiga mais confiança para participar do processo. Quando você fizer isso, gente, eu vou dizer para você, cara, você vai chegar na entrevista e vai ser um bate-papo, cara. Vai ser super bacana, super legal. Porque o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: o que acontece às vezes é que você chega para a entrevista despreparado. E aí fica com aquela, sabe, com aquela falta de confiança. Se prepara para a entrevista para você ver. Você vai chegar lá, assim, sabe, com a confiança lá em cima, cara. Vai arrebentar. Então, tipo, sabe? Prepare-se para ela. Chega lá para trazer o troféu para casa. Para quem ainda não sabe, você pode me seguir, né, se inscrevendo no meu canal no YouTube. Então, clica lá no botão inscreva-se para receber mais conteúdo como esse. Também curta e comente esse vídeo, ok? E outra coisa também, compartilhe com seus amigos. Isso também vai ser super importante para levar a mensagem adiante. E por fim, antes da gente terminar, eu preciso dizer para você e dar o spoiler já. Para a próxima aula, a gente vai ter, então, uma aula que vai ser um passo a passo de QA. Eu vou abrir realmente a IDE do IntelliJ para que a gente possa codar em Java, ok? Então, vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para começar a automatizar seus testes com o Java, beleza? Então, não perca, vai ser uma aula super bacana. Eu espero você lá. Muito sucesso,
Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai finalizar aqui agora. Espero vocês lá no Instagram e espero vocês também dentro dessa aula. Um anúncio aqui, ó, rapidinho. Se você gosta dos slides que eu compartilho aqui, eles estão disponíveis para vocês. Estão disponíveis para vocês lá no canal do Júlio no Telegram. É o t.me/Júlio de Limas. Só acessar, fazer a sua inscrição e conseguir, então, baixar todos os slides de todas as aulas. Beleza? Valeu, pessoal. Sucesso. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.